Olá, estamos aqui para refletirmos no versículo 28 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Lembrando que o capítulo 1 já foi estudado dia a dia e as aulas estão aqui no nosso canal. Hoje, especificamente, vamos analisar apenas Gênesis 1, 28, que tem como título para a nossa reflexão: Deus os abençoou. Gênesis 1, 28 diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Observemos que este versículo foi parcialmente cumprido por Adão e Eva e seus descendentes. Primeiro, porque estamos no limiar da história humana. Segundo, porque o contexto desse versículo vai demonstrar vários percalços para que a humanidade pecaminosa, que se tornará cada vez mais distante do seu Criador, passará a ter satisfação em delitos e pecados. A prole de Adão e Eva também não exercerão em suas amplitudes os imperativos verbais constantes nesse versículo. Porém, como os planos de Deus não podem ser frustrados, vamos analisar como, após o pecado, Deus vai restabelecer esses imperativos verbais em seu ungido, o Messias. Então Deus os abençoou e lhes disse: Esse é o momento que você precisa pegar a sua Bíblia e grifar esses imperativos, ou seja, esses verbos, porque vamos observar que na revelação progressiva de Deus, Adão e Eva vai cumprir parcialmente esse texto. E como eles vão falhar, Adão e Eva falharão, então vai passar para a sua descendência. E cada descendência que vem a falhar, vai passando para outro que se compromete a se submeter à vontade de Deus, até chegar no ápice da revelação de Deus, que é o Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Ou seja, agora, se você tiver mais de uma Bíblia aí com você, ou se você estiver usando uma Bíblia digital e sua tela faz aquela divisão que alguns aparelhos fazem, é o momento de você abrir duas Bíblias, deixar uma na tela superior ou inferior do celular, a ordem não importa, e uma outra onde você vai estar fazendo a pesquisa, a revelação progressiva. Se a sua Bíblia é impressa, você tem mais de uma na sua casa, você deve manter uma aberta sempre, fixa aqui em Gênesis 1, 28, e uma outra para você poder folhear os demais textos que nós vamos estar comparando. Sempre de olho, observando que esses verbos, como eles serão modificados no decurso do tempo, ou seja, Deus inicia com esse texto frutificai, multiplicai-vos, depois como que esses verbos vai tomando conotações diferentes no contexto histórico da revelação. Momentos específicos, Deus vai modificando, mantendo a essência dessa ordem, até que chega no ápice da revelação, que é o ungido do Senhor. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a. Sujeitai quem? A terra. Dominai. Adão e Eva não conseguiram cumprir esses mandamentos em sua completude. Deus reitera as mesmas ordenanças dadas a Adão e Eva a Noé. Quero que você observe a revelação progressiva. Primeira pessoa que recebe a ordem:
o arquétipo de Deus, o protótipo humano, além de ser real, Adão e Eva, pessoas reais, também estava representando toda a humanidade. Esse arquétipo vai falhar, e o que vem depois? Quem sucede? Porque os planos de Deus nunca, jamais são frustrados. Então, Deus dá uma ordem para uma determinada pessoa, se essa pessoa não cumprir, ele vai suscitar, levantar alguém que ame estar na sua presença, que ame se submeter à sua vontade, que o prazer dessa pessoa seja em buscá-lo cada dia mais e mais e em agradá-lo. Falha, Deus sempre terá alguém disposto a se submeter à sua vontade. Então vejamos aqui que essa ordenança que Deus deu a Adão e Eva, agora eles falham, tanto eles quanto os seus descendentes, e é importante, eu vou estar citando aqui versículos isolados, tirando do contexto, porém esses versículos que eu vou apresentar para vocês, ele foi inserido na análise dentro do contexto. Como nós não fizemos essa análise junto, contextualizando, eu preciso que você crie o hábito de pegar esses textos, como esse aqui, ó, Gênesis 9, verso 1, que você leia o antes, o durante e o depois, para que você tenha certeza dessa afirmação, do que está sendo apresentado a você. Seja literalmente cristão bereano, ou seja, aquele que ouve e vai consultar nas Escrituras aquilo que foi dito dela. Não acredite em ninguém que fala das Escrituras, mas você precisa ouvir, ponderar, armazenar aquela informação, deixar em stand-by e ir até a fonte para consultar se aquilo que foi dito das Escrituras é exatamente o que as Escrituras dizem dela mesma. E cuidado com as inferências. Inferências são acréscimos que são colocados no texto bíblico, ou verbal ou na leitura. Aquela sentença magna que você vai ouvir no estudo em grupo, é assim, isso que o autor disse não é isso que ele quis dizer. Como não? Se está escrito, ele quis dizer o quê? Cuidado com essas inferências, que a pessoa começa a mudar o que foi escrito, mas, graças ao nosso Deus, você tem a palavra dele positivada, escrita, onde você pode consultar quantas vezes for necessário e pedir a orientação daquele que ninguém pode usurpar o título que ele tem, que é o Espírito Santo, o título de ensinador. Ele sim é o mestre. Ele esteve nos profetas da antiguidade, esteve nos apóstolos e foi enviado por Cristo Jesus para habitar de forma definitiva, permanentemente naqueles que o servem. Então você tem o Espírito Santo em você. E ele é o mestre dos mestres, ele é o ensinador. Então, ore e diga: Senhor, eu ouvi isso a tua palavra. Eu acredito que estão me enganando. Não sei por quê. Não consigo ter parâmetro para discernir. Não permita que eu seja enganado. Volte para a palavra dele, consulte dicionário bíblico, consulte um bom comentário bíblico, converse com pessoas mais experientes na fé do que você. Aquele que já está na jornada há mais tempo, você tem 5 anos de vida cristã, de repente você conhece alguém que tem 7, 8, 9, 10 anos ou até mais, ande com essas pessoas, que essas pessoas era para ter condições de te auxiliar, de te dar assistência para que você possa crescer em conhecimento e sabedoria. Gênesis 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. 9:6. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. 9:7 de Gênesis. Mas vós
frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Noé e sua prole também falharam em cumprir essas ordenanças na íntegra. Agora, os planos divinos chegaram ao fim? Adão e Eva falharam? Noé e seus filhos, sua família, falharam? E agora? O que Deus vai fazer se não está encontrando até o momento ninguém apto para cumprir o seu ordenamento, as suas ordenanças? Então volta a pergunta. Agora, os planos divinos chegaram ao fim? Não. Observe. As promessas de Deus feitas a Adão e Eva foram transferidas para Noé e depois para Abraão. Adão e Eva falharam, Noé e sua família falharam. Agora Deus vai chamar um homem, ele, toda a sua família, e esse homem terá filhos, e esses filhos também falharão. Observa a chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, como esses verbos, esses imperativos de Deus dado lá em Gênesis 1, 28, vai retomando. Lembra que nós estamos no período pré-diluviano, Gênesis 1, depois nós estamos no período pós-diluviano, com Noé, e de Noé para frente, esses imperativos de Deus, aquele plano original de Deus, não se perdeu. Deus continua tratando disso para trazer aquele que há de cumprir todas as coisas, há de cumprir toda a palavra de Deus, sem exceção. E como nós já temos um Novo Testamento, a nova aliança escrita, vamos saber que quem vai cumprir é o segundo Adão. O primeiro Adão falha e o segundo Adão cumpre na íntegra o projeto original de Deus. Agora, Deus chamando Abraão e trabalhando o conceito de Gênesis 1, 28. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, verso 2. E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. 17:6. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. De forma sucessiva e ininterrupta, as promessas de Deus passaram de Abraão para os seus descendentes. Quem são os descendentes de Abraão nos primeiros capítulos das Escrituras? Isaac e Jacó. Gênesis 26, verso 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Gênesis 26, 4. E multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações
da terra. 26, 24. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. 28, 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. 28, 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. 28, 13. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: Eu sou todo-poderoso. Frutificai e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. 35, 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência, depois de ti, a darei. Gênesis 48, 3. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tomar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, a partir desse momento, não lerei mais os versículos para vocês. Ou seja, os versículos na sua inteireza, como está sendo apresentado aqui, não será mais trazido. Eu não lerei, apenas mencionarei os versículos. É importante que você tome nota, ou dê pause no vídeo e consulte esses versículos bíblicos. Continuarei a elencar os textos bíblicos de forma escalonada, de Gênesis até o Novo Testamento, para que vocês possam consultar em suas Bíblias. Observemos que, às vezes, a semente patriarcal, Israel, começa a cumprir comissão divina, mas a nação se torna pecaminosa e não cumpre integralmente. Ou seja, assim como Adão e Eva, além de ser uma pessoa, representava toda a humanidade, fique atento a essas mudanças célere do texto bíblico, porque, ora, o texto bíblico vai se referir a Israel como um indivíduo, Israel, uma pessoa, e depois esse mesmo Israel está representando toda uma nação. Assim também com Cristo. Ora, Cristo representa um indivíduo que é Jesus, é a pessoa dele, nascido do ventre de Maria, e ora ele em si, como segundo Adão, representa todo Israel. E dependendo do texto que você estiver lendo, representa toda a humanidade também. Então é importante você estar atento a essa dilação do texto bíblico. Então, a partir de agora, vou apresentar para vocês apenas os textos bíblicos. Essa afirmação que fiz aqui anteriormente, ou seja, que devemos observar que a semente patriarcal, Israel,
começa a cumprir a comissão divina, começa a cumprir, mas a nação se torna pecaminosa e não cumpre integralmente. Então, dá início a Gênesis 1, 28, e por algum motivo eles falham no cumprimento. Quando falham no cumprimento, essa promessa de Deus, essa garantia de Deus fica em stand-by até que levante alguém, um homem ou uma mulher, que tenha prazer, satisfação em se submeter à vontade do Altíssimo, à vontade do Eterno. E quando Deus encontra essa pessoa, aquele versículo de Gênesis 1, 28, dominai, multiplicai-vos, enchei a terra, começa a ser retomado de onde parou e começa novamente dando sequência. E onde que nós vamos ver essa afirmação? Gênesis 47, 27, Êxodo 1, versos 7, 12 e 20, Números 23, de 10 a 11. Desta forma, portanto, observamos que a promessa que a nação cumpriria a comissão de Gênesis 1, 28, em algum momento futuro, é reiterada e adiada. Observe que ela é reiterada e adiada. Onde nós temos essa afirmação? Levítico 26, verso 9. Deuteronômio 7, verso 13. 15, 4 e 6. 28, verso 11. 30, verso 16. E segundo Samuel 7, 29. Na evolução da história de Israel, contemplamos essas promessas sendo aplicadas, ora a indivíduos, outrora a nação inteira, para denotar algum grau aparente de cumprimento inicial. Fique atento a essa mudança. É igual no Apocalipse. No Apocalipse tem que ficar atento a qual mudança. Ora, João é arrebatado e levado para o céu e vê o que acontece no céu, e às vezes do céu ele olha para a terra e vê o que está acontecendo na terra. Se você não observar esse detalhe de onde ele está observando, você vai ter uma interpretação equivocada. Outrora, ele está na terra, vendo o que acontece na terra, e depois ele vê o que acontece no céu. Você só precisa observar a visão que João está tendo. Onde ele está? No céu, vendo o que acontece no céu, ou no céu, contemplando o que ocorre na terra? Na terra, vendo o que acontece na terra, ou na terra, contemplando o que acontece no céu? Se você não ficar atento a esses altos e baixos, ou seja, a ida de João para o céu e a descida dele para a terra em espírito, você vai ter dificuldade de compreender. Aqui, em Gênesis 1, verso 28, se você não atentar que ora Deus está falando com o indivíduo, mas esse indivíduo representa a nação de Israel, ou a nação de Israel como um todo, um coletivo, e também vai falhar, então vai ficar um pouco delicado da gente estar ciente do que estamos lendo. Mas agora você já deixa a dica, se deparou, você vai ver aqui, Edom é um povo ou é um indivíduo? Onde eu estou na leitura bíblica? Dependendo de você estiver, Edom ainda é um indivíduo, tá? Compondo família, que depois virá um clã e se tornará um grande povo. E outrora, quando ele já está um grande povo formado desse indivíduo, o próximo texto que vem após essa formação é uma tribo inteira, um povo inteiro, na sua amplitude. Onde nós vamos encontrar um texto bíblico que corrobora com essa afirmação aqui. 1 Crônicas 4:10, 17, de 9 a 11, e o verso 27. Salmo 8, de 5 a 8, 107, versos 37 e 38, e Isaías 51, versos 2 e 3. Com o exposto acima, podemos afirmar que os fatos pecaminosos deixam claro que o rei e a nação só cumpre a ordem
em parte, onde nós vamos ter um texto bíblico para corroborar isso. Ou seja, esses cumprimentos incipientes se desvanecem e não consumam o mandamento. Afinal de contas, eles também tentam e não conseguem fazer o que Adão e Eva e os demais ancestrais dele também não conseguiram fazer. Portanto, como reação, reitera a promessa de que Israel escatológico, observe essa frase, Israel escatológico, remanescente fiel, que o apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Romanos, e seu rei do fim dos tempos, finalmente conseguirão cumprir plenamente a comissão adâmica, ou seja, aquela ordem que foi dada a Adão, quando chegar o Israel escatológico, conseguirão cumprir a comissão que foi dada a Adão. Onde nós temos todas essas informações? De novo, Salmo 8, versos de 5 a 8, 72, verso 8 e verso 17 e 19, Isaías 51 novamente, versos de 2 a 3, 54 de 1 a 3, Jeremias 3, 16 e 18, 23, 3, Ezequiel 36, versos 9 a 12, Daniel 7, 13 a 14 e Oséias 1, verso 10. Com esses textos, por fim, chega-se ao fim da antiga aliança, ou Antigo Testamento, e vemos que Gênesis 1, 28, ainda não se cumpriu na íntegra. Uma ordem dada ao protótipo de Deus, a Adão e Eva, não conseguiu se cumprir. Então fica a pergunta: Israel falhou? Os planos de Deus foram frustrados? Game over na história divina? O inimigo de Deus prevaleceu? Assim, a nova aliança, ou o Novo Testamento, retoma a promessa de Gênesis 1:28 e enxerga o início do seu cumprimento em Cristo, o Messias, o segundo Adão. Observe que essa afirmação encontra-se em 1 Coríntios 15, verso 27. Em paralelo, Efésios 1, 22. Observe que 1 Coríntios 15, 27 e Efésios 1, 22 está aludindo ao Salmo 8, verso 6. Esse texto alude ao Salmo 8, verso 6. Agora, abra sua Bíblia no Salmo 8, verso 26 e depois releia 1 Coríntios 15, 27 e Efésios 1, 22. Para você ver como que o Novo Testamento vai trabalhando este conceito que nós estamos tratando. Ora, volta para lá e diz, olha, essa promessa foi feita, não foi cumprida, agora chegamos no ápice do cumprimento. Porque, para Deus, tudo tem o seu tempo certo. Ao Messias foi dado na íntegra, somente o Messias cumpre todas, sem exceção, todas as profecias bíblicas. Nós temos ante o tipo, arquétipo, antítipo, ou seja, vamos ter pessoas que representam o Israel, Israel que representa uma pessoa, e assim os profetas vão desenvolvendo até chegar no ápice da revelação, que é Cristo Jesus. Ao Messias foi dado na íntegra o cumprimento de Gênesis 1, 28. E Cristo delegou àqueles que nele confiam e com ele se identificam.
Quem são esses que Cristo confiou? É a igreja. E a igreja são pessoas que se submetem ao senhorio de Jesus. Então, a igreja, não confunda, nós temos judeus e gentios. A igreja é uma composição tanto de gregos e gentios, que se submete à vontade do Cristo, à vontade de Deus. E onde nós temos essa afirmação, essa chancela de que em Cristo e nos seus seguidores é que a íntegra de Gênesis 1, 28 se cumpre na sua integralidade. Atos 6, verso 7, 12, 24, Colossenses 1, 6 e 10. O Messias e seu povo finalmente cumpre a comissão de Gênesis 1, 28, que nem Adão e Eva, nem sua descendência foram capazes de cumprir. Ou seja, esse domínio está em andamento, não completou. O fracasso recorrente e a falta de cumprimento do plano da comissão apontava para o fim dos tempos. Com a ascensão do Messias ao seu lugar de origem e a descida do Espírito Santo, o Paráclitos inicia o escatom de Deus. Toda a revelação de Deus tem seu ápice em Jesus, o Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus e não é um nome composto. Então, o nome do Salvador é Jesus. E ele é o Cristo, o ungido de Deus. Assim como João não tem como sobrenome Batista e nem é um nome composto, João Batista, como nós falamos. É João Batista, João o Batizador. Então, Osé, você está dizendo que eu não devo me reportar a ninguém como Jesus Cristo? Sim, você pode se reportar sim, desde que você tenha consciência que a palavra Cristo não é um complemento do nome Jesus, é um título. Jesus, o ungido. Jesus, o Cristo. João, o Batista. João, o Batizador. Se você tiver ciência disso, não há nenhum problema em você conversar com alguém e se reportar a Jesus como Jesus Cristo, desde que na sua mente você consiga discernir que não é um nome composto e nem um sobrenome. Jesus, o Cristo. João, o Batista. Se há algo para nos orgulharmos, orgulhemo-nos de estarmos em Cristo. Cristo é uma pessoa, não é uma denominação. E nós temos que estar em Cristo. Cristo é uma pessoa e não um clube do Bolinha. E estar em Cristo é, sendo Cristo uma pessoa, é se relacionar. Com pessoas nós nos relacionamos. Com pessoas, no caso do senhorio de Jesus, nós nos submetemos à palavra dele, à vontade dele. Toda nação tem uma lei magna, chamada Constituição. Jesus, como rei, ele tem um reino. E no reino de Jesus também há uma Constituição. E você precisa conhecer a Constituição, porque a Constituição é a lei magna de um povo, de uma nação. E a lei magna do nosso rei, Jesus, encontra-se em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ali é a norma do reino de Deus. Quando pregamos o Evangelho, apresentemos a pessoa de Jesus, o Cristo, sempre. Jesus, os Evangelhos, só faz sentido na pessoa de Jesus.
quando tivermos que falar dos evangelhos, lembre-se, Jesus. Você apresenta Jesus. Você apresenta o Salvador, Jesus. Você apresenta o ungido do Senhor. Evangelhos são boas novas. Se você não entendeu os evangelhos e não sabe como apresentar boas novas para alguém, não diga nada. Se encontre primeiro com o evangelho. Se encontre primeiro com Jesus e diga: Senhor, desvenda os meus olhos e minha mente para que eu possa enxergar a tua pessoa em cada página das Escrituras, mormente nos Evangelhos. Se essa aula conseguiu provocar em você uma angústia e você deseja saber mais e mais de como trabalhar a palavra de Deus dessa forma progressiva e seletiva, como Deus a revelou, vou deixar aqui uma dica de leitura. Vou começar pela editora Vida Nova. O nome da obra é um nome gigantesco. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. Vou repetir o nome da obra agora sem pausa, direto, depois você dá pausa no vídeo. Dica de leitura para que possamos aprender a fazer isso que foi feito aqui nas nossas provocações de Gênesis 1, 28. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. Autor: G. K. Beale, ou seja, G de golfe, K de quilo, e se escreve Beale, B-E-A-L-E. G.K. Beale, ou seja, G.K. Beale. Editora Vida Nova. Até o nosso próximo encontro.